Olá! Você sabia que existe uma lula gigante e um animal com mais de 30 metros de comprimento? Hoje você conhecerá este entre outros animais gigantes. Se estão preparados, vamos lá! Você está no canal Mistérios do Mundo. Seja muito bem-vindo. Hoje irei lhes apresentar os 10 maiores animais do mundo que vivem hoje. Então se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Deixe seu gostei e vamos para a nossa lista. Em primeiro lugar, a baleia azul. Nome científico: Balaenoptera musculus. Atualmente o maior ser vivo que habita nosso planeta, um gigante dos mares. Ela pode medir até 30 metros de comprimento, e um incrível peso de 150 toneladas. Imagine um carro popular que pesa em média 1.400 kg. Para alcançar o peso da baleia azul seriam necessários 150 carros um em cima do outro. Sua alimentação consiste principalmente em krill, moluscos e crustáceos. Em segundo lugar, a baleia comum, nome científico: Balaenoptera physalus, ocupando o segundo lugar em nossa lista, com incríveis 27 metros de comprimento e um peso de 70 toneladas. Esta baleia hoje é uma das espécies ameaçadas de extinção, devido à caça de baleias no século XX. O óleo que era utilizado na iluminação pública, como lubrificante na fabricação de sabão, margarinas, fertilizantes e tintas, gordura, utilizada na fabricação de cosméticos e medicamentos, especialmente em ungüentos. Para dores de barriga, ossos, leves como os ossos dos peixes e resistentes como os dos mamíferos, eram os preferidos da indústria de móveis. Barbatanas, graças à sua flexibilidade, eram utilizadas pela indústria da moda. Despartilhos, anáguas e sombrinhas, âmbar, retirado dos intestinos da baleia, era usado na indústria de perfume. Sua alimentação é como a da baleia azul, krill, pequenos peixes, crustáceos entre outros moluscos. Em terceiro lugar, a lula gigante, nome científico: Architeuthis. Existe um grande debate sobre esses animais, sobre existir apenas uma espécie de lula gigante ou até 8 espécies da lula. Essas lulas gostam das águas mais profundas dos oceanos. Segundo registros, a maior lula já encontrada possuía seus incríveis 18 metros, uma fêmea, que foi localizada na costa da Nova Zelândia no ano de 1887, e também um macho de 21 metros de comprimento, pesando cerca de 275 kg. Hoje os tamanhos registrados são em torno de 14 metros as fêmeas e 10 metros os machos. Esse animal se assemelha a um animal da mitologia germânica, também chamada de mitologia nórdica, o famoso Kraken. As histórias de Krakens tinham fundamento, tal como muitas outras histórias de seres fantásticos, numa má observação da fauna, no caso dos Kraken provavelmente em ataques de lulas gigantes ou lulas colossais. Um bom exemplo dessa teoria são as sereias, cujos responsáveis são os registros visuais de dugongos e focas de longe, em nevoeiros. Em quarto lugar, não podia faltar eles, os maiores predadores dos mares, os tubarões, mais especificamente o tubarão-baleia, nome científico: Rhincodon-typus, sendo o maior tubarão do planeta atualmente. Esse gigante prefere águas quentes, em zonas tropicais, mas também já foi avistado em águas mais frias. Sua alimentação consiste em krill, fitoplâncton e algas. Embora também tenha costume de comer alguns pequenos crustáceos, seu jeito de caçar é através de sinais olfativos, e também é uma espécie ameaçada de extinção, graças à caça às baleias, e mesmo sendo um tubarão ele é dócil. Vários seres humanos tentam tirar fotos, outros tiram fotos pendurado em suas barbatanas. Um grupo de pescadores foi surpreendido por um tubarão-baleia na altura da Ilha-Mãe, em Itaipu, Niterói, região metropolitana do Rio. O momento foi registrado em vídeo. Os pescadores ficaram impressionados com o tamanho do animal, que ficou preso em uma das redes, mas eles cortaram para que ele se soltasse. O tubarão-baleia é o maior vertebrado não mamífero existente. O comprimento dele pode chegar a 12 metros e um adulto pesa cerca de 12 toneladas. O peixe tem cabeça achatada, olhos pequenos e boca grande, que quando aberta atinge até 1,5 metros. Apesar do tamanho assustador, o tubarão-baleia não é perigoso e atua como um filtrador, alimentando-se de plâncton e pequenos peixes. Em quinto lugar, esse sim é um dos maiores predadores do oceano, o infame tubarão branco, nome científico: Cachalorodon cacharias. Este animal é um gigante que habita águas quentes de quase todo o mundo. Ao mesmo tempo que o tubarão branco causa medo, ele causa admiração em muitas pessoas. Conhecido como o maior peixe predador nos mares, também um dos maiores peixes, normalmente pode medir até 6 metros de comprimento e chegar a pesar mais de 2 toneladas. Uma curiosidade sobre os tubarões brancos é que as fêmeas são sempre maiores que os machos da espécie. Nas últimas décadas tem aumentado a pesca deste tubarão e isto faz com que atualmente existam exemplares de sua espécie muito distribuída pelo mundo. Se considere uma espécie vulnerável, cada vez mais se aproximando do grau de espécies ameaçadas de extinção. Desde o início de 2019,
foram registrados 36 ataques de tubarão no mundo todo, de acordo com o Arquivo Global sobre Ataques de Tubarão. Os tubarões podem ser atraídos por sangue, então as pessoas devem evitar nadar caso possuam feridas abertas. Objetos brilhantes também podem atrair tubarões, que são curiosos por natureza. Especialistas estimam que cerca de 100 milhões de tubarões são mortos pelo homem todos os anos, a um ritmo considerado por muitos insustentável, o que ameaça muitas espécies. Os tubarões se reproduzem lentamente, então são especialmente vulneráveis à caça predatória. Os tubarões são caçados por suas barbatanas, consideradas uma iguaria em alguns países asiáticos, e também pela carne e pele. Eles também ficam frequentemente presos em equipamentos de pesca e são considerados capturas acidentais. Mais países, dos Estados Unidos ao sul do Pacífico, estão aprovando e aplicando leis que proíbem a pesca de tubarões e, como resultado, os animais têm mostrado alguns sinais localizados de recuperação. Contudo, a situação de conservação geral ainda não é boa, especialmente devido à pesca ilegal. Em sexto lugar, sairemos do oceano, e vamos para a terra firme. No plano terrestre do nosso planeta encontra-se o maior animal, o elefante, nome científico, Elephantidae, uma vez que sua altura pode chegar a incríveis 3,5 metros de altura e até 7 metros de comprimento, com um peso entre 4 e 7 toneladas. Para se obter esse peso incríveis, nossos amiguinhos precisam ingerir um mínimo de 200 kg de folhas por dia. Existem muitas curiosidades do elefante, como por exemplo as características da sua tromba com a qual alcança as folhas mais altas das árvores para se alimentar e os seus chifres compridos. Além disso, devido aos seus atributos físicos, os elefantes são muito conhecidos pela sua excelente memória. De fato, seu cérebro pode chegar a pesar 5 kg. A probóscide, ou tromba, é uma fusão de nariz e lábio superior, alongado e especializado para se tornar o apêndice mais importante e versátil de um elefante. A ponta da tromba dos elefantes africanos está equipada de duas protuberâncias parecidas com dedos, enquanto os elefantes asiáticos têm apenas uma destas. Segundo os biologistas, a tromba do elefante pode ter cerca de 40 mil músculos individuais, o que a faz sensível o suficiente para pegar numa única folha de relva, mas ao mesmo tempo forte o suficiente para arrancar os ramos de uma árvore. Algumas fontes indicam que o número correto de músculos na tromba de um elefante é mais perto de 100 mil. Em sétimo lugar, a girafa, nome científico, Girafa camelopadalis, é outro dos gigantes terrestres do nosso mundo. Este animal incrível pode chegar a 6 metros de altura e pesar cerca de 750 kg até 1,5 toneladas. Existem muitas curiosidades sobre as girafas, como por exemplo, as manchas marrom do seu pelo e a sua língua, a qual pode chegar a medir 50 centímetros. Além disso, é um dos animais africanos mais espalhado pelo continente, ou seja, a preocupação com a sua existência num futuro imediato é menor. Ambos os sexos possuem 2 a 4 cornos curtos e recobertos por pele. O pelo da girafa é fulvo, amarelo tostado, alourado ou rosado, com grandes manchas de cor amarronzada, exceto no ventre, onde o pelo é branco. As manchas pardas possuem um padrão único para cada indivíduo e o auxilia a se mimetizar por entre as sombras das árvores onde habita. Essas manchas também concentram, debaixo da pele, vasos sanguíneos e são responsáveis pela manutenção da temperatura corporal adequada das girafas. Elas possuem pernas longas, sendo as dianteiras mais altas que as traseiras, e número reduzido de costelas. O tempo de vida de uma girafa é de aproximadamente 15 a 20 anos. O couro das pernas é mais rijo e comprime mais os membros da girafa do que no restante do corpo. Isso permite que o sangue não se espalhe pelo tecido e músculos das patas, fazendo-o retornar ao coração. Caso isso não acontecesse, as pernas da girafa acumulariam muito sangue por serem longas demais e acabariam matando o animal. Em oitavo lugar, as famosas anacondas ou sucuris, nome científico, Eunectes. Essas serpentes podem chegar a medir incríveis 8 metros ou mais, e pesar cerca de 200 kg. Esta serpente gigante habita sobretudo nas bacias hidrográficas da América do Sul, mais concretamente na Venezuela, Colômbia, Brasil e Peru. Costuma alimentar-se de capivaras, aves, porcos, jacarés e ovos de vários animais. Esses animais são cobras aquáticas que atacam outros animais aquáticos, incluindo peixes, aves aquáticas, jacarés e capivaras. Alguns relatos existem de anacondas que predam animais domésticos, como cabras e em algum momento até mesmo jaguar, que se aventuram muito perto da água. Eles são um grupo semiaquático de cobras e incluem uma das maiores cobras do mundo, Eunectes murinus, a sucuri verde. O nome Eunectes é derivado da palavra grega que significa bom nadador. 4 espécies são reconhecidas atualmente.
Existem 4 espécies, das quais as 3 primeiras ocorrem no Brasil. Eunectes notaeus, a sucuri amarela, endêmica da zona do Pantanal. Eunectes murinus, a sucuri verde, a maior e mais conhecida, ocorrendo em áreas alagadas da região do Cerrado e da Amazônia, sendo que, neste último bioma, os animais costumam alcançar tamanhos maiores. Eunectes deschauensii, a sucuri malhada, endêmica da ilha de Marajó. Eunectes beniensis, a sucuri da Bolívia. Em nono lugar, os crocodilos, nome científico, crocodilida, são grandes répteis. Embora tenha 14 espécies de crocodilos, usaremos apenas um como menções honrosas dos outros crocodilos. O maior crocodilo já registrado foi um exemplar marinho, encontrado nada mais nada menos no país dos animais exótico, Austrália, e media cerca de 8,5 metros de comprimento e pesava em torno de 1,5 toneladas. Atualmente os crocodilos encontram-se numa posição relativamente estável numa escala que mede o estado de conservação das espécies. Estes répteis tanto vivem dentro como fora de água, por isso alimentam-se de animais aquáticos e dos que se aproximam demasiado das águas onde habitam. Os crocodilos, depois das aves, são os parentes mais próximos dos dinossauros atualmente. Tanto dinossauros quanto crocodilos evoluíram dos tecodontes, assim como as aves podem ter evoluído dos dinossauros. Estudos da Universidade da Califórnia em Santa Cruz mostram que os crocodilos são mais próximos filogeneticamente das aves do que de qualquer outra espécie vivente de réptil, como os lagartos e as cobras, devido a terem o mesmo ancestral comum, havendo a divergência há 240 milhões de anos. Isso faz com que os crocodilos sejam mais aparentados com as aves do que com todos os outros répteis atuais. Surgiram há 248 milhões de anos aproximadamente, tendo convivido com dinossauros. Apesar de não terem a mesma mobilidade que seus antepassados, já foram registrados crocodilos que podem correr nas margens de rios a uma velocidade de até 58 km por hora. São carnívoros e se alimentam, principalmente, de peixes, aves aquáticas e mamíferos de pequeno e médio porte. Em 10º lugar, o urso polar, nome científico, Ursus maritimus. Estes ursos podem chegar a medir quase 3 metros de comprimento e podem pesar mais de meia tonelada. São animais carnívoros e, portanto, a alimentação do urso polar baseia-se tanto em peixe como em outros animais que habitam o polo como as focas, as moças, entre outros. Atualmente considera-se que o urso branco está em uma situação vulnerável. Também conhecido como urso branco, é uma espécie de mamífero carnívoro da família Ursidae encontrada no Círculo Polar Ártico. Ele é o maior carnívoro terrestre conhecido e também o maior urso, juntamente com o urso de Kodiak, que tem aproximadamente o mesmo tamanho. Embora esteja relacionado com o urso pardo, esta espécie evoluiu para ocupar um estreito nicho ecológico, com muitas características morfológicas adaptadas para as baixas temperaturas, para se mover sobre neve, gelo e na água, e para caçar focas, que compreende a maior porção de sua dieta. A espécie está classificada como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, com 8 das 19 subpopulações em declínio. Entre as ameaças que atingem o urso estão o desenvolvimento da região com a exploração de petróleo e gás natural, contaminação por poluentes, caça predatória e efeitos da mudança climática no habitat. Por centenas de anos, o urso polar tem sido uma figura-chave na vida cultural, espiritual e material dos povos indígenas do Ártico, aparecendo em muitas lendas e contos desses povos. Bom, chegamos ao final dessa lista sobre os 10 maiores animais do mundo. Caso tenha gostado, não se esqueça de deixar um gostei, um comentário, e de se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações para sempre que lançar vídeo você seja notificado. Caso você ache que outro animal deveria estar na lista, deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir. Até mais.